Cris. Estou aqui para fazer a correção de todas as atividades que desenvolvemos durante essa semana, tanto no módulo quanto na gramática. Então, vamos lá? Nós iniciaremos a correção através da atividade de leitura e interpretação textual. Vocês leram o texto, então vamos agora para as questões? Na primeira questão está perguntando qual é a ideia central desse texto. Gente, como vocês até me responderam durante a aula online, a ideia central deste texto é justificar porque nós rimos. Segunda questão. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? E por quê? Gente, essa resposta aqui é pessoal. Então, eu não irei propor, não irei trazer nenhuma sugestão de resposta, tá? Terceira questão. A autora inicia o texto com outra pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Vocês deveriam localizar e em seguida sublinhar. Então, quais foram a resposta? A resposta é a seguinte. Já no início do texto, vocês irão encontrar que é para cumprimentar alguém ao fazer ou ouvir alguma gracinha ou quando estamos brincando com um amigo. Essa é a resposta. Vamos para a quarta. O que são as situações sociais segundo o texto? Gente, segundo o texto, essas situações sociais são momentos de felicidade, de prazer e de brincadeiras. Quinta questão. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação. O riso não é apenas uma manifestação de alegria que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Gente, nós utilizamos o riso para acabar com uma briga ou para dizer não a alguém. Além disso, também utilizamos o sorriso para pedir desculpas. Continuando, numere os itens a seguir de 2 a 6, como eu já havia explicado para vocês, que não haveria o número 1. Então, vamos lá? Como é que vai ficar a ordem? 2, 5, 4, 3, 6. Então, corrijam aí se vocês colocaram de forma incorreta. Sétima questão. De acordo com o texto, por que rimos? Nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Gente, de acordo com o texto, a satisfação é por estar alimentado, por não estar sentindo dor, para responder à expressão alegre de nossos pais e para brincar. Oitava questão. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? Então, de acordo com o texto, eu tenho macacos, cachorros e ratos. Nona, de acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Que mensagem geralmente transmitimos com o sorriso? Gente, a função do riso no ser humano é de comunicação. Por quê? Porque através dele nós enviamos às outras pessoas que queremos brincar, que queremos fazer novas amizades, que estamos felizes, que queremos fazer a pessoa que está conosco feliz também. Então, é para tudo isso. 10ª questão. Qual é o tipo de riso exclusivo do ser humano? Gente, o riso ele está relacionado à questão do senso de humor. Por exemplo, quando nós rimos de uma determinada piada, como é que nós ficamos? Irradiante com aquele sorrisão. 11ª. No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular. Rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, cientistas concordam com esse ditado? Explique. Olha só, gente. De acordo com o texto, sim. Por quê? Porque o riso ele produz diversas sensações de prazer, de bem-estar. A gente acaba diminuindo a nossa ansiedade, reforça o nosso sistema de defesa do nosso organismo, nossos músculos ficam mais relaxados. E as crianças, não sei se você sabe, mas as crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços, eles ficam mais alegres e acabam ficando internados por menos tempo. Vamos para a próxima? Quem é a autora desse texto? A autora é Silva Helena Cardoso e ela é uma pessoa comum, especialista no assunto. Gente, ela é uma especialista. Ela faz parte do Núcleo de Informática Biomédica da Universidade Estadual de Campinas. Continuando, assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto.
Por que rimos? Gente, o texto ele possui uma linguagem formal, mas há algumas marcas de informalidade. 14ª. Onde esse texto de divulgação científica foi publicado? Gente, ele foi publicado no livro intitulado O Livro dos Porquês. Próxima questão. Assinale em que outros suportes um texto de divulgação científica também pode ser publicado. Como eu havia explicado para vocês, o texto de divulgação científica ele pode estar sendo publicado em jornais, em revistas especializadas, na internet. Então, todos esses aí que eu apresentei para vocês. Muito bem, encerrei a de leitura e interpretação textual. Agora iniciarei a correção da atividade de ortografia sobre o uso do a e a. Primeira questão. Observe as imagens e leia as frases a seguir. Depois, responda as questões. Eu nasci há 10 anos. Refere-se ao que agora? Passado. Daqui a 10 anos eu estarei na faculdade. Futuro. Letra A. Peço para que vocês contornem as palavras a e a nas falas da menina. Então, olha aqui. Letra B. Qual palavra indica ideia de tempo futuro? Gente, eu já expliquei para vocês que a que indica ideia de tempo futuro é a. E o que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Essa resposta é pessoal. Vocês que deverão responder o que foi que demonstrou para que vocês chegassem a essa conclusão. Letra C. Qual palavra indica ideia de tempo passado? A palavra a que é o quê? H com A acentuado. Como você chegou a essa conclusão? Novamente, essa resposta é pessoal. Vocês que deverão representar, dizer como foi que vocês chegaram a essa conclusão. Letra D. Qual palavra antecede a palavra a na segunda fala da menina? Foi a palavra daqui. Letra E. Em qual das frases a seguir a forma verbal faz pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido? Como eu expliquei para vocês. A forma verbal faz, ela só poderia ser substituída pelo a. Então, se eu pegar a palavra a e inverter por faz, não haverá alteração no sentido da frase. Continuando, primeira questão. Leia as manchetes abaixo e responda as questões. Devastada pelo fogo, Mata da Chapada Diamantina só se recuperará daqui a 15 anos. É algo no futuro. Segunda manchete. Descoberto um navio português perdido no mar há 500 anos. Então, foi algo que já aconteceu. Letra B. Qual das manchetes trata de um acontecimento passado? Gente, foi a segunda manchete. E qual é a que trata de um acontecimento que irá ocorrer no futuro? A primeira manchete. Segunda questão. Nessa questão, vocês deveriam estar completando essas lacunas com a ou a. Então, como é que vai ficar a letra A? Vai ficar A. Na B, A. H acentuado. Na letra C, a mesma coisa. Na D, A. E, A. E na F, A. Porque, olha, eu tenho aqui. Terminei minha tarefa há tempo. Eu terminei minha tarefa faz tempo. Não vejo meu primo há 2 anos. Não vejo meu primo faz 2 anos. Minha família chegou nessa cidade há mais de 10 anos. Minha família chegou nessa cidade faz mais de 10 anos. Então, vocês perceberam que o sentido permaneceu o mesmo? Terceira questão. Releia as frases da atividade anterior e responda as questões. Letra A. Em quais das frases é possível substituir a palavra que você empregou por faz? Gente, na letra B, C e F, que foi o que eu acabei de fazer. Letra B. Reescreva essas frases substituindo a palavra que você empregou por faz. Eu já fiz a leitura, então vocês irão só colocar agora nessa letra B, para quem não fez de forma correta. Muito bem. A última questão era para que vocês estivessem fazendo algumas frases. E como é resposta pessoal, eu não coloquei aqui. Vamos agora para a atividade de interjeição? Questão. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Ei, ratinho, solte-me para eu pedir socorro. É pra já. Socorro, um rato. Letra A. O que o rato imaginou que a menina fosse fazer ao ser solta? Pedir socorro porque algo ruim aconteceu e não porque havia um rato perto dela. Letra B. O que provoca o humor da tirinha?
Foi o que, gente? Foi por conta da menina estar pedindo socorro por causa do rato. Letra C. Assinale os quadros a seguir, associando a palavra socorro ao sentido que seu uso expressa no primeiro e no terceiro quadrinhos. Aí eu tenho aqui, no primeiro quadrinho, a palavra socorro, ele está fazendo o quê? Está complementando o sentido da frase, enquanto no terceiro quadrinho está expressando uma emoção. Ao empregar a palavra socorro no terceiro quadrinho, que emoção a menina está expressando? Gente, alegria não foi, raiva muito menos, afeto não, então foi de medo. As interjeições costumam ser acompanhadas de pontos de exclamação. Agora vamos para a letra E. Que emoção é possível perceber na expressão do Nickenause no último quadrinho? Foi o que, gente? Foi de frustração, de decepção, ele estava desapontado. Letra F. Que interjeição você empregaria em um balão de fala para o Nickenause no último quadrinho? Vocês poderiam estar colocando, que coisa! Fala sério. Continuando, nessa questão, vocês deveriam estar ligando nas situações descritas abaixo a interjeição correspondente. Então, qual vai ser a de desejo? Tomara, espanto ou surpresa? Alegria, viva! E concordância? Ótimo. Todas as vezes que eu estou concordando com o que você está me dizendo, eu sempre digo ótimo. Acho que já é minha cara essa interjeição. Segunda questão. Leia a capa de livro a seguir e responda as questões. Eu tenho, oba, que frio! Poesia para os bichos mais geladinhos do mundo. Letra A. Que sentimento é expresso no título, oba, que frio? Gente, foi de alegria. Letra B. Que palavra expressa esse sentimento? A interjeição oba. Letra C. Que bicho é representado na capa? Um urso polar. E que outros bichos de lugares gelados você conhece, já ouviu falar? Resposta pessoal, viu, turminha? Letra D. Por que os bichos de lugares gelados comemoram o frio? Gente, essa resposta também é de cunho pessoal. Então, vocês que deverão estar expondo aí a opinião de vocês. Continuando, observe as cenas a seguir e escreva a interjeição mais apropriada para cada situação. Utilize as interjeições dos quadros abaixo. Eu tenho eca, ai, au, uau, psiu. Então, como é que ficou? Na primeira imagem, ai, au. Na segunda, psiu, ela está pedindo silêncio. A outra, uau. E a última, eca. Continuando agora, só que agora na gramática. Eu tenho aí socorro. Letra A. Escreva a palavra que aparece no balão do grito. Foi socorro. E essa palavra expressa o que, gente? Medo. Essa palavra é um substantivo, adjetivo, numeral ou interjeição? Uma interjeição. Segunda questão. Complete cada frase com a interjeição adequada. Então, como é que vai ficar na letra A? Oh, que lindas flores. B. Psiu, vovô está dormindo. Letra C. Ai, 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 prendi o dedo na janela. D. Puxa, como o som está alto. Letra E. Alô, é da padaria? F. Bis, você canta muito bem. E a G. Que delícia de maçã. Terceira. Agora escreva as interjeições do exercício anterior, de acordo com os sentimentos que elas exprimem. Gente, essa resposta aqui é pessoal, mas eu vou trazer neste caso aqui as sugestões. Admiração, aplauso, bis, silêncio, psiu. Indignação, puxa, dor, ai, ai, ai. Saudação, alô, satisfação, A quarta questão não coloquei, porque também é de cunho pessoal. Vamos para a quinta. Força, ufa, vai, estamos perdendo, não estamos não. Viva, vencemos, revanche. Depois de perder 3 vezes, desista, eu sou a melhor no cabo de guerra. Pena que a menina não faz serviço militar. Circule as 3 interjeições dessa história em quadrinhos. Então, quais foram as interjeições, gente? Viva e ufa.
Continuando, reveja as classes gramaticais e depois complete o quadro com os conceitos abaixo, observando as figuras. Então, eu tenho aqui os conceitos e vocês precisarem estar completando. Lembrando que eu pedi para que vocês não respondessem a página 288, porque havia assuntos lá que eu não trabalhei ainda. Então, depois que eu aplicar aqueles assuntos, eu estarei cobrando para que vocês respondam esta página. Então, vai ficar substantivo. Qual é o conceito de substantivo? Palavra utilizada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares, sentimentos. Exemplo: força, serviço, cabo de guerra, pena, menina. Adjetivo, já tem o conceito, está pedindo exemplo: melhor, militar. Numeral. O numeral, como eu já expliquei para vocês, é a palavra que acompanha o substantivo. Ele pode indicar quantidade, pode indicar ordem, e por aí vai. Qual é o exemplo? 3. Muito bem, agora nós iremos fazer a correção da atividade de advérbios que nós estudamos hoje. Benefícios do sono. Neste caso aqui, vocês se lembram que eu expliquei que vocês deveriam estar destacando a página 3 do material complementar para colar nessas lacunas. Então, como é que ficou a ordem correta? Dormir bem pode contribuir para a memória, o raciocínio e até para manter o peso ideal. Durante o sono, liberamos no organismo hormônios que ajudam muito no equilíbrio do nosso corpo e preservamos memórias de nossa vivência. Quem não dorme bem tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar. Por isso é bom respeitar nosso sono, pois ele certamente é um dos responsáveis por nossa qualidade de vida. Olha que texto interessante. Então, na letra B, de acordo com o texto, quem tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar? Quem não dorme bem. Letra C. Que diferença você pode perceber no texto depois que as novas informações foram acrescentadas? Gente, essa resposta é pessoal, mas eu acredito que vocês devem ter observado que o texto ele ficou mais claro. As informações dele ficaram mais completas, então ficou muito mais fácil compreender a proposta desse texto. Letra D. Agora que você já sabe o que é advérbio, indique a ideia complementar que cada um dos advérbios e locuções adverbiais acrescentou às formas verbais no texto da página 76. Então, bem, indica o quê? Modo, durante o sono, tempo, no organismo, lugar, muito, intensidade, não, negação e certamente a afirmação. Segunda questão, responda as adivinhas a seguir e depois copie as palavras em destaque e classifique-as. O que é que nasce na casca e quanto mais cozinha, mais duro fica? O ovo, né, gente? E qual é o advérbio que eu tenho aí? Mais, que é o advérbio de intensidade. Letra B. Sabe muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. Esse foi o mais fácil. Livro, que é advérbio. E quais são os advérbios que eu tenho aí? Muito, que é de intensidade. Nunca, de negação. E não, também de negação. Letra C. O que é que quase não vemos, mas está sempre à nossa frente? Nariz. E qual é o advérbio que eu tenho aí presente nesta frase? Sempre, que indica advérbio de tempo. Terceira questão. Leia a tirinha abaixo e responda as questões. Eu fiz uma experiência científica hoje. Sabe aquela coisa dos mapas sempre mostrarem o norte em cima e o sul embaixo? Eu fui checar se isso era mesmo verdade. O que você descobriu? Não muita coisa. Sua bússola não resistiu à viagem ao sul, a partir do topo da árvore. Minha bússola? Me avisa quando comprar uma nova. Meu manual do cientista mirim diz para não desanimar diante de contratempos temporários. Letra A. O que o Calvin fez com a bússola do pai dele? Gente, ele quebrou a bússola, né? Ele acabou derrubando do topo de uma árvore. Letra B. O que a palavra hoje no primeiro quadrinho indica? Indica tempo. E como ela é classificada? Ela é um advérbio de tempo. Letra C. Indica o sentido que os advérbios expressam na fala de Calvin no segundo quadrinho. Sempre, tempo, em cima, lugar, embaixo, também de lugar e mesmo a afirmação. Continuando. Observe as capas de livro abaixo e contorne os advérbios e as locuções adverbiais empregados nos títulos.
pronto, eu tenho que esses 3 títulos. Agora, vocês deverão indicar o sentido dos termos que você contornou nos títulos. Então, eu tenho aí não, que indica negação. Os livros não foram sempre assim. Sempre, tempo. Na outra frase, falta pouco intensidade. E a última, a semente que veio da África. Da África vai indicar onde? O lugar. Continuando, reescreva as frases a seguir, trocando um advérbio em destaque por outro, que apresente uma ideia contrária. Faça as alterações necessárias. Então, o Rio fica próximo à minha cidade natal. O Rio fica longe da minha cidade natal. Nessa semana, meu computador está funcionando mal. Nessa semana, meu computador está funcionando bem. Hoje eu comi muito no almoço. Hoje eu comi pouco no almoço. Meu avô sempre pesquisa receitas culinárias na internet. Meu avô nunca pesquisa receitas culinárias na internet. Agora vamos para a gramática. Gente, eu já iniciei na 4ª questão, porque as outras eu já respondi com vocês durante a aula online. Então vamos lá? Releia e observe o advérbio de intensidade dessa carta. Eu tenho aí. O barulho era muito forte, o sono vem muito devagar. Então eu tenho 2 advérbios. E tá pedindo a letra A para que vocês façam uma seta do advérbio até a palavra que ele está modificando. Então, muito está modificando forte. E no segundo exemplo, muito está modificando devagar. Letra B. Faça a correspondência e classifique as palavras. Forte é o que, gente? É um adjetivo, ele traz característica. E devagar, um advérbio. Letra C, o barulho era muito forte. A mesma coisa, nessa questão aí vocês deveriam estar fazendo uma seta. Então, mais, que é um advérbio de intensidade, está modificando o adjetivo forte. Muito, que é um advérbio de intensidade, está modificando o advérbio devagar. E pouco, que é um advérbio de intensidade, está modificando o verbo dormia. 5ª questão. Plante no jardim carinhosamente sementes de flor para chamar as abelhas, as borboletas e também o beija-flor. Letra A. Responda a pergunta usando apenas uma palavra do poema. Plante no jardim sementes de flor. Como, gente? Carinhosamente. Quando eu falei para vocês que quando a gente faz a pergunta do como, é porque eu estou falando de quê? Estou falando de advérbio de modo. Letra B. A palavra que você escreveu acrescenta ao verbo plantar a ideia de modo. Letra C. Agora responda a pergunta usando outras 2 palavras do poema. Plante sementes de flor onde? Gente, quando eu utilizo onde, é porque eu estou me referindo ao advérbio de lugar. Então, onde? No jardim. Que advérbio é esse? A ideia de lugar. 6ª questão. Nessa questão, vocês precisarem estar ligando com o traço. Eu tenho aí em A e em B. Em A eu tenho plante carinhosamente, em B plante no jardim. Como é que vai ficar? Em A foi utilizada apenas uma palavra para acrescentar o verbo uma circunstância. E no B foram usadas 2 palavras para acrescentar o verbo uma circunstância. Se for utilizado 2 palavras, logo ela é o quê? Uma locução adverbial. Letra B. Explica a diferença entre advérbio e locução adverbial. Gente, a diferença é muito simples. É que o advérbio ele vai possuir apenas uma palavra, enquanto a locução adverbial vai possuir 2 ou mais. Página dos exercícios. Pinte e complete com os advérbios adequados. Como é que ficou a letra A? O cachorro está embaixo da mesa. Coloquei a vassoura atrás da porta. As flores estão fora do vaso. Ela pôs as maçãs dentro da cesta. O menino parou perto do carro. A bola passou longe da rede. Todos os advérbios que você escreveu são de quê, gente? De lugar, está indicando lugar. Leia. A menina com cara triste comenta com a amiga. Sabe, desde que eu fiz 10 anos, não falo com meu pai. Atenciosamente, a amiga fala. Isso é bastante chato. Vocês brigaram muito? Não, é que eu fiz 10 anos ontem e ele viajou anteontem. Letra A. Escreva os advérbios destacados no texto de acordo com a classificação. Quais foram os advérbios utilizados de intensidade? Bastante, muito. De negação? Não. De modo, atenciosamente. E de tempo, ontem, anteontem. Letra B. O advérbio atenciosamente pode ser transformado na locução adverbial por com atenção. E no texto, a locução adverbial com cara triste indica ideia de quê, gente? Modo.
Terceira, isso é bastante chato. Vocês brigaram muito. Vocês deveriam estar fazendo uma seta do advérbio de intensidade para a palavra que está modificando. No caso da primeira frase, bastante está modificando chato e muito está modificando brigaram, que é o verbo brigar. Essas palavras são adjetivo e verbo. Quarta questão. Em cada frase a seguir, faça o que se pede. Então, vocês deveriam estar circulando os advérbios de intensidade, depois fazendo uma seta, ligando cada advérbio de intensidade à palavra que está modificando. Então, como é que vai ficar? Letra B. Tão, que vai estar modificando emocionada. Emocionada é um adjetivo. Mais vai estar modificando cedo. Tanto, que vai ser treinou, e bastante, cansado adjetivo, cedo advérbio de tempo, viu, gente? E treinou vem do verbo treinar, é verbo. Quinta questão. Observe as figuras e complete as frases com as locuções adverbiais. Então, como vai ficar? Neste lugar, eu me encontrarei com ela. Com certeza, eu me encontrarei com ela. Em breve, eu me encontrarei com ela. E de modo algum, eu me encontrarei com ela. Sexta questão. Leia e circule um advérbio de modo terminado em mente. Mas por que você quer ir ao dentista? Mas que pergunta! É importante visitar o dentista regularmente, você sabe disso. Mas fomos lá ontem, por que ir hoje de novo? Para saber se ele dormiu bem, se não está gripado. Letra A. Reescreva esse advérbio, transformando-o em locução adverbial. Então, regularmente, vocês deverão colocar de modo regular, ou de forma regular, ou com regularidade. E letra B. Sublinhe os advérbios ou de quadrinho de acordo com o código. Então, vocês deveriam estar de azul advérbio de tempo, de laranja de modo, de negação de verde e de laranja advérbio de lugar. Sétima questão. Transforme as locuções adverbiais em advérbios de modo terminados em mente. Eu tenho aí, fazia tudo silenciosamente e falava sempre suavemente. O menino conversou de modo educado, mas a moça lhe falou com aspereza. Então, o menino conversou educadamente, mas a moça lhe falou com asperamente. De repente, a chuva diminuiu e saímos com rapidez pelas ruas. Repentinamente, a chuva diminuiu e saímos rapidamente pelas ruas. E última questão. Encontre advérbios e escreva nas colunas adequadas. Depois escreva os seus antônimos. Então, eu tenho de lugar cá, aqui, longe e fora. Quais são os antônimos? Aqui, ali, longe e perto, fora, dentro. De tempo, eu tenho cedo e sempre. Qual é o antônimo de cedo? Tarde. O de sempre, nunca. De intensidade, mais. Antônimo, menos. Aí eu tenho muito e o antônimo, pouco. De modo, depressa. Qual é o antônimo de depressa? Devagar. E bem, qual é o antônimo de bem? Mal. Então, encerro aqui a correção de todas as atividades que nós desenvolvemos durante essa semana. Um excelente final de semana para vocês e na segunda-feira a gente se encontra. Beijo, turminha!